Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. E agora sim, nós vamos estar promovendo um momento muito importante, no qual nós vamos refletir sobre as Escrituras. Gostaria que os irmãos abrissem Eclesiastes, capítulo 7. Nós leremos os versos 1 e 2 do capítulo 7 do livro de Eclesiastes, ok? Por favor, estaremos atentos todos à palavra de Deus. Diz assim, a palavra do Senhor, verso 1. A boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas e que os vivos o tomem em consideração. Nós vamos falar sobre o que estamos pedindo quando pedimos por sabedoria. Medite comigo nas palavras que o Senhor vai nos dar e que nesse período de breve reflexão você esteja aberto a ouvir a palavra do Senhor e considerá-la de modo profundo em seu coração, tá bom? Senhor Deus e Pai, graças te damos porque temos recebido muito do Senhor. Neste momento, Pai, onde temos uma reflexão tão curta, tão breve, que vai começar agora, não nos deixe desatentos, Pai. Não nos deixe procurando fábulas para contar a própria história, ou mesmo, Senhor, ouvindo a palavra de Deus, termos por ela um apreço menor do que é devido. Pai, abre o nosso coração para a palavra. Arranca de nós nossas ideias erradas sobre as coisas. Nos mostra a Tua mensagem santa e profunda do Evangelho. Enriquece-nos com a Tua presença. E em nome de Jesus, durante todo esse período de reflexão, que possamos nos ver nas Escrituras, Pai. Em nome de Jesus, amém. Estamos pedindo quando pedimos por sabedoria. Deixa eu te dizer o motivo dessa reflexão. Já há muitas semanas, o grupo dos homens tem trazido como pedido de oração o quê? Os homens confirmam isso? Há um tempo atrás eu havia perguntado à irmã Tamires o que as mulheres costumam pedir, e também sabedoria estava entre alguns dos ângulos ligados a outros, mas ela estava lá também. Sabedoria. Quando nós pedimos a Deus sabedoria, o que de fato estamos pedindo? Será que nós estamos pedindo algo como, num passe de mágica, a nossa visão mude totalmente sobre as coisas? Será que a gente está pedindo para quando sentar diante de alguém, basicamente ter todas as palavras capazes de definir, mudar o parecer? Sabe, um alto grau de instrução pessoal quanto a si mesmo e ao outro? Será que quando a gente está pedindo por sabedoria, a gente está pedindo por algo que vem como um dom? Claro, sabe, algo evidentemente não estava lá ontem, mas hoje por algum motivo está. O conceito de sabedoria é definido como a qualidade de ter experiência, conhecimento e bom senso, a qualidade de ser sábio. Quando a Bíblia está sendo traduzida, nós não podemos nunca esquecer de duas coisas, de que aquele que traduziu a Bíblia, ele tem um objetivo a alcançar. Ele pegou uma palavra do passado e trouxe a palavra para o presente. Ele buscou guardar o que chamamos do valor semântico da palavra, o que ela quer dizer. Então, a palavra sabedoria diz algo acerca de. Claro, pode dizer um pouco mais de coisas, mas eu gostaria que você pudesse pensar
na sabedoria como uma capacidade de se relacionar com a experiência, o conhecimento, o bom senso, sabe, um tipo de equilíbrio no lidar com as coisas, tanto do conhecer quanto do praticar. Sim, a sabedoria é algo que todo mundo quer. Eu estava lendo um pouco sobre a história do Steve Jobs. Eu não sei quantos de vocês têm interesse por biografias, mas eu gosto. E existe uma biografia do Steve Jobs, né? Um homem que morreu já tem alguns anos, né? Ele era a liderança maior da Apple, por um tempo não foi, voltou e apareceu de novo na história da Apple, mas, enfim, o Steve Jobs, aí, relacionado aos seus iPhones e iPads, o Steve Jobs ele teve câncer, você deve saber disso, talvez. Steve Jobs, a biografia por Walter Isaacson, traz um comentário sobre o efeito que o câncer de Jobs teve em seu foco de vida, tá bom? Aí tem um trecho do livro. Ele falou muito comigo sobre o que aconteceu quando ele ficou doente e como isso tomou sua atenção. Ele disse que não queria mais sair, não queria mais viajar pelo mundo. Ele iria se concentrar nos produtos. Ele sabia as duas coisas que gostaria de fazer, as quais eram o iPhone e, então, o iPad. Preste atenção. Steve Jobs estava com um tipo de sentença de morte sobre ele. Ele estava com a sombra da morte andando o dia inteiro sobre ele. Uma certeza de que todos nós temos, em dado nível, sabemos, né, se o Senhor Jesus não voltar, o destino é muito claro, vamos morrer. Mas o Steve Jobs experimentou algo que outras pessoas também experimentaram, que é uma certeza próxima, algo como muito mais palpável do que as nossas falas pessoais uns com os outros. É uma certeza de que eu vou morrer mesmo, sabe? Eu vou morrer mesmo. Eu acabei de ler aqui, 3 meses, 2 meses, 1 mês, não sei, 1 ano talvez, mas eu vou morrer mesmo. Não há uma dúvida sobre se eu vou viver ainda mais 20 anos. Não, eu vou morrer. Então, o biógrafo dele diz que ele se focou em 2 coisas, na construção e aprimoramento de 2 produtos que vieram a ser sucesso, sem dúvida nenhuma, temos alguns deles aí em nossas casas, são produtos bons e esse não é o tema. A ideia é de que o Steve Jobs, quando percebeu que iria morrer de um modo muito especial, ele concentrou-se em algo. Ele pensou profundamente sobre o que ele queria fazer com o resto da sua vida. Essa compreensão nos faz pensar como cristãos de que modo nós temos lidado com a sentença de morte que é impetrada a cada filho de Adão e com o qual os cristãos lidam, se forem realmente pessoas conscientes da sua fé, lidam de verdade. Nós estamos com a sentença de morte física, de separação do corpo com alma e espírito. A gente está com essa sentença sobre nós. Hoje aqui poderíamos falar sem nenhuma dúvida. Talvez até com mais profundidade do que o Jobs falou a vida inteira. Então, a palavra de Deus nos diz em Eclesiastes capítulo 7, verso 2, é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa. E a gente leu até o propósito de por que o autor bíblico escreveu isso. Olha só. Pois naquela se vê o fim de todas as pessoas e que os vivos o tomem em consideração. Ou seja, que nós que somos vivos tomemos em consideração um tipo de sabedoria especial que mora nesses momentos de luto, que está lá. E nós que vamos morrer, mas não pensamos muito sobre isso, só é concedido a nós pelo Senhor esses momentos tristes da casa do luto para a gente despertar e lembrar sobre considerações profundas. Também Moisés, em seu único salmo conhecido, ele diz, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria, para que alcancemos um coração sábio. Contar os dias é medi-los segundo a proporção de um fato inevitável, eles acabam. E aí é que eu quero parar para pensar. John Piper diz assim, em uma menção sobre o texto de Eclesiastes: é para isso que serve uma casa de luto,
lições sobre a mortalidade e a aprendizagem de sabedoria. Na casa de luto a gente sabe que vai partir, e logo isso dá um baque na gente. Peraí, eu vou para lá, eu vou para onde está essa pessoa aqui na minha frente, nesse enterro, nesse velório, e aí você pensa, pelo que estou lutando? O que eu estou fazendo? Pode ser eu amanhã. Aí você começa a ter aqueles pensamentos. Você começa a pensar em valorizações, em coisas que valem mais do que outras. E isso já é um objetivo claro da Escritura de dizer que você já está cultivando ali um tipo de atitude sábia quanto ao que está acontecendo. Logo, muitos de nós, quando pedem por sabedoria, às vezes pedem como algo que vem quase que como um impulso divino, né? Um choque, um raio que vem do alto. Mas a Bíblia diz onde ela se encontra diante do temor a Deus, que não é foco desse momento, mas diante do temor a Deus, princípio do saber. E aqui eu gostaria de refletir com você sobre o valor do luto dentro de uma realidade de construção de sabedoria. Nós precisamos compreender de que Deus decreta o luto de modo especial para que venhamos a compreender como devemos ser sábios. Por vezes, Deus nos faz ir à casa do luto quando decreta um câncer. Sim, como viu Steve Jobs, sem sabedoria do alto, focou em algo que era bom, mas passageiro também. Outras vezes, ele leva um filho. Tivemos aí, um clássico, aí, uma família que perdeu um filhinho, não foi? Ele também, às vezes, leva a nossa saúde de tal maneira que a gente basicamente tem uma outra vida. É quase como se você morresse uma vida que você não pode mais viver. Ou mesmo nos afastar de algo ao qual dedicávamos a vida desmedidamente, um tipo de morte para alguma coisa, um arrancar tão profundo de Deus, quando você se vê fora daquele contexto, assim, meu Deus, é outra vida que eu vivo. Na verdade, quando falamos de morte, falamos de separação. Nós falamos de algo que está sendo separado de um modo radical, profundo e que é fruto da queda. Logo, quando estamos falando de morte, nós estamos falando sobre os resultados objetivos da nossa rebelião contra Deus. E existem algumas coisas, e eu já vou indo para as conclusões até, de que nós não fazemos muito. E eu vou te dizer, a gente não pensa muito como está fazendo aqui agora sobre do jeito que a gente está fazendo e sobre o que a gente está fazendo. A gente não faz muito isso. Faz? Não. A gente espera que, quando a gente chegue no momento do luto, da separação, a gente pensa na morte. Acontece que existe um lugar onde a casa do luto foi levada ao seu mais alto limite, na cruz do Calvário. Toda a sabedoria de Deus foi revelada na casa de luto da cruz do Calvário. Ali, você olha para tudo que Deus sempre disse e mais ainda, de modo escancarado, sobre sentido da vida, morte, vida eterna. Eu gostaria de lembrar para os irmãos de que, inclusive, como diz John Owen, a morte da morte está na cruz do Calvário. Sim, o puritano John Owen fala da morte da morte da cruz. O que significa isso? Até mesmo a compreensão final de como as coisas vão terminar estão na cruz do Calvário. Tem um trecho de 1 Coríntios 15 sempre está diante dos meus olhos, eu fico olhando e falo, eu dou um pedacinho de 1 Coríntios 15 de vez em quando para muita gente, ontem eu dei para uma irmã, mas eu fico injetando em mim também, porque 1 Coríntios 15 traz você para um senso de, opa, o que é viver em vão e o que não é. E tem um trecho em especial que eu destaquei aqui, e os irmãos têm na sua Bíblia, claro, 1 Coríntios 15, 54 e 58, que diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. De onde ele está tirando essa sabedoria? Da casa do luto oficial de todo crente, a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário nós vemos claramente a sabedoria de Deus em nos mostrar por que devemos viver, para o que devemos viver. Algumas coisas que a gente encontra na cruz. Primeiro, a gente encontra sobre a morte, né? A morte da cruz, ela está sobre a morte desta era, ela está julgada e condenada na cruz. O que chamamos desta era, a gente fala sobre a ordem das coisas, sobre como as coisas estão sendo feitas pelos homens. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo decreta o fim. Dali para trás, agora vai vir o relógio, vai contando de outra forma. Está consumado, julgado. Sabe, o modo como os homens, e nós somos homens, não falo como se fora de mim, mas o modo como os homens constroem suas realidades, seus sonhos, seus objetivos, o modo como os homens se rebelaram contra Deus e fizeram deuses para si mesmos e fizeram a si mesmo de deuses, o modo como nós esperamos que a vida seja. A cruz é um baque muito grande, a cruz é um tranco enorme. Então essa é a finalidade, esse é o fim dos homens. Sim, a cruz é chamada para nós ao ponto de nós carregarmos a nossa cruz de semelhante forma a Jesus Cristo. Sobre o fim do reinado, escravidão do pecado e da tirania de Satanás como acusador do povo de Deus. O povo de Deus ali recebe uma vitória tremenda. Acabou, não há mais acusação contra os eleitos de Deus, a vitória é do povo de Deus. Sobre a condenação tanto da morte física como da própria morte eterna, Cristo recebeu nele mesmo os horrores da separação com Deus. Berkhoff fala isso na sua sistemática, ele fala algo que sempre já repeti aqui muitas vezes, ele fala algo tremendo, ele fala assim: Jesus Cristo viu a morte eterna nos olhos dele, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo viu o pavor da morte de um modo como nenhum de nós, crentes, veremos. Vamos ver a morte, mas não como ele viu. Quanta sabedoria na casa desse luto. E essas duas casas de luto que eu quero lembrar aos irmãos são muito necessárias. A primeira casa de luto é a casa de luto da cruz de Cristo. Lá, toda a sabedoria que você pode imaginar sobre o sentido da vida, sobre a verdade, sobre os tempos vindouros, sobre o julgamento, do modo como todos nós achávamos que a vida devia ser, está lá. E segundo, as casas de luto que Cristo nos dá, sim, glória a Deus por Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 7. Glória a Deus por Cristo Jesus, sabe por quê? Porque Ele nos traz essa reflexão em momentos da vida onde a dor profunda, a perda profunda parecem que destruiriam qualquer pessoa, mas o crente é reerguido em sabedoria pelo Espírito Santo. Então ele entende, então ele vê, e ele compreende quem o fez, para quem o fez, quem o tomou, para onde vão as pessoas. É necessário que sejamos mortificados para o pecado e isso, portanto, nos faz conviver com a nossa própria morte pessoal todos os dias. Sabe, uma vez vi uma pregação do pastor Paul Washer, onde ele dizia, ele usou os primeiros 5, 10 anos, eu fiquei assustado quando eu ouvi. Os primeiros 5, 10 anos da sua vida, Deus vai operar mais morte do que vida aos seus olhos. Vai parecer que Ele está matando tudo que encontra pelo caminho, quando na verdade Ele está te dando vida. Ao matar toda a mentira, todos os falsos sonhos, todas as ilusões, todo tipo de vivência que é contra Deus. Sim, ser mortificado é ser morto todo dia. 2, é necessário que levemos nossos pensamentos cativos à obediência
de Cristo. Para o quê? Você se lembra disso? A destruição de fortalezas falaciosas, arrogâncias. Paulo fala assim para a igreja de Corinto, de que é necessário levar os pensamentos obedientes até a Cristo. Por quê? É como se pegasse alguém amarrado e lançasse, que não quer ir, não quer se dobrar. Fortalezas. Sim, a obediência de Cristo. E você sabe o que Filipenses 2 fala sobre a obediência de Cristo, não? Foi obediente até a morte e morte de cruz. É necessário compreender que sabedoria na prática é a vida de Cristo sendo vivida em nós e, portanto, o sofrer, o se alegrar, o existir e as esperanças que temos devem ser as mesmas que as dele. Aquele que procura ser sábio não está buscando um fim em si mesmo. Sabedoria não é algo que se coloca como se ela fosse distinto da pessoa de Cristo operando no nosso meio. Não. Somos sábios quando respondemos às Escrituras e ao mundo como Cristo. Somos sábios e estamos sendo sábios quando nos alegramos com o que Cristo se alegra. Estamos sendo sábios quando nos entristecemos pelo que entristece Jesus. Estamos sendo sábios quando nossas esperanças são as mesmas que as dele. O problema, que não é incomum, e por aqui termino, é de que nós não queremos, às vezes, a vida dele. Nós queremos a nossa, acomodada e moldada de tal forma que ele se encaixe. Mas não é isso que o Senhor faz conosco. Ele nos dá a sua morte e então nos dá a sua vida. Ele nos impacta com uma virada completa do curso da vida. Ele nos tira de uma progressão onde nós éramos o máximo e nos coloca em uma posição servil e humilhada, onde nós não somos nada, senão nele. Então, nesta manhã, você que pede sabedoria, que você possa estar preparado por essa casa do luto, que é estar debruçado diante da cruz do Calvário e se alimentar das realidades cruciformes do Senhor, e também nos momentos mais difíceis e angustiantes da vida, onde parece ser muito clara que Deus está separando você de alguém que Ele está levando, separando você de sonhos. Eu não quero ser metafórico ou análogo ao ponto de esticar, mas eu vou dizer algumas coisas com as quais nós vivemos são mortes. Eu lembro de mortes pessoais onde eu falo assim, meu Deus, como vou viver sem isso? Como vou viver sem dessa forma? E Deus vai lá e arranca. E que Ele faça essa morte, que opere essa morte nessa manhã no coração dos irmãos, essa morte cruciforme, para que não venhamos estar aqui com a mente em outro lugar, em outra coisa, em sonhos pessoais, que sejamos aqueles que querem, como diz o apóstolo Paulo no Filipenses 3, experimentar a cada dia o poder da ressurreição de Cristo Jesus. Não que tenhamos conseguido chegar, não que já tenhamos alcançado a perfeição, mas prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que é em Cristo Jesus. Eu convido a igreja a orar, pedindo por essa sabedoria. É um pedido ousado, mas se faz necessário. Saímos da casa de uma falsa festa e viemos para a casa onde há luto, a casa onde o Senhor nos chama para refletir. Pai, é muito bom estar aqui e é muito bom ouvir a Tua palavra. Nós te pedimos que nessa manhã o nosso coração inquieto, como uma flecha lançada, repouse em Ti, Senhor. Que o nosso coração repouse em Ti. Nesta manhã, Deus, onde nossas lágrimas e preocupações
parecem deixar as coisas mais turvas. Nós que temos sobre nós a sentença de morte, mas temos sobre nós a esperança da vida, Deus nos dá a sabedoria que vem do alto. O Senhor disse que poderíamos pedi-la, que o Senhor a enviaria de modo abundante. Nessa manhã eu peço que o Senhor envie sabedoria para a Igreja Batista do Discipulado. Sabemos o que estamos pedindo diante do que foi exposto. Sabemos que estamos pedindo por uma sabedoria que não pode ser encontrada em nossos banquetes e nem em nossas celebrações, mas em lugares onde os homens costumam fugir, em lugares onde as risadas não chegam. Nesta manhã, Pai, pedimos que a sabedoria de Deus na casa do luto não seja privada dos crentes dessa igreja. Pelo contrário, Deus, não sabemos o que vai acontecer depois de um pedido assim. Não sabemos o que vai acontecer depois que os nossos corações pedirem: Deus, me dá essa sabedoria que o pastor leu. Talvez alguns de nós possam estar até com medo de pedi-la, Senhor. Afinal, é um tipo de sabedoria que mora na cruz e a cruz dói. Mas nesta manhã, como igreja do Senhor, nós queremos ser sábios. Dá-nos a tua sabedoria, Senhor. Dá-nos a tua sabedoria, Senhor. É um tempo muito breve de existência aqui. Passamos pouco tempo, como diz o salmista, e nós voamos como ervas que nascem e murcham logo em seguida. É muito pouco. Alguns de nós se lembram da juventude e olham para si e falam: nossa, mas já passou. Alguns lembram da infância e olham para a juventude e dizem: já passou. Todos nós podemos ter essa impressão quando olhamos no espelho, Deus. Mas às vezes nós olhamos para o espelho e nos esquecemos o que vemos. Nesta manhã eu peço em nome de Jesus que a palavra de Deus seja de forte impacto para cada crente aqui. Um forte impacto da presença do Espírito Santo nesse lugar. Um forte impacto da presença de Deus em cada um aqui, refletindo qual é o foco da vida diante da sabedoria, de que somos mortais e de que a sabedoria mora na cruz, Deus. Nesta manhã, aviva o nosso coração, incendeia o nosso coração pelo desejo do conhecimento de Cristo. Amamos o Senhor, não nos deixe sem sabedoria. Dá-nos a tua sabedoria nesta manhã. Pedimos perdão por ser, ou talvez tenhamos nos esquivado dessa sabedoria. Pedimos perdão se por muitas vezes aquilo que nós aprendemos entra por um ouvido e sai pelo outro. Perdão, Senhor, nesta manhã te pedimos, dá-nos a tua sabedoria, conforme foi lido, e que a igreja possa te receber de modo especial essa manhã, nos ensinando a ser sábios. Assim, fortalecidos pela tua graça, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós já estamos terminando. Eu espero que o Senhor tenha falado muito ao seu coração durante toda esta manhã. Fomos enriquecidos de várias formas, aprendemos muito juntos. O Senhor foi bom conosco. Logo mais à noite nós estaremos louvando, adorando o nome do Senhor. E você pode ler o texto da Bíblia que nós vamos ensinar, Daniel capítulo 7, e pode convidar outras pessoas a estarem aqui ouvindo a palavra de Deus. Eu tenho certeza de que nós sabemos o que devemos dizer. Às vezes nós achamos que não deveríamos convidar ou reconvidar. Convide mais uma vez. Ore e mande uma mensagem. Ore e busque convidar. E que o Senhor nos abençoe com a sua presença. Amém? Vamos orar para concluir esse culto público ao Senhor. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome.
Engrandecido seja o teu nome na igreja. Bendizemos o nome daquele que é, que era e que há de vir. Louvamos e bendizemos o nome do Deus que não pode ser visto com os olhos, mas que pode ser experimentado pela palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo na igreja, e nós sabemos, o Senhor está aqui. Nós cremos na tua palavra e esperamos a tua vinda. Por isso, Senhor, a cada domingo renova em nosso coração esse anseio pelo teu retorno, para a consumação de tudo aquilo que há de mais difícil e terrível nesse mundo, mas principalmente por podermos ver o Senhor como o Senhor nos vê. Podemos senti-lo, tocá-lo e vivenciar, Senhor, uma realidade espiritual que transcende todas as coisas que já vivemos aqui e é grandiosa. Vem, Jesus, vem e nos leva para Ti. Que durante esta tarde o Senhor nos dê da Tua presença de modo muito intenso. Que haja oração, que haja busca, que sejamos encharcados pelo poder do Senhor na presença do Espírito. Pai, abençoa nossas crianças que estão aprendendo na escola bíblica. Que seja da Tua parte que elas reconheçam a Ti como o único Deus verdadeiro. Pai, abençoa os convites que serão feitos para essa tarde. Convites de parentes, conhecidos, amigos da faculdade, escola, trabalho, pessoas que nós conhecemos, às vezes têm vergonha de chamar, ou mesmo não acreditamos que viria. Senhor, quebra isso em nós. É o Senhor quem chama e convence e traz para si, Deus. Que tenhamos esse reconhecimento nessa manhã. Obrigado pela Tua presença doce e perfeita aqui em nosso meio. Que cada um de nós, com o rosto descoberto, possa contemplar a glória de Deus em Cristo Jesus no Evangelho. Assim, fortalecidos, Deus, e agradecidos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.